também vai concorrer a esse DVD incrível Gálatas. Gálatas que foi a peça passada, agora estão com a peça Éfeso. Continuar assim, vão ser todos os livros do Novo Testamento. Né? A ideia é fechar numa trilogia, né? Numa trilogia, fazer Éfeso, e o próximo que eu tô já projetando é o Coríntios. E a gente vai fechar por aí nas cartas. E também os projetos, né? O infantil do Fernando e as frentes de educação também são os planejamentos aí para a companhia. Que bacana. E a Companhia Alvo, que já está há 2 anos trabalhando, né? Hoje está recebendo o Fabiano, que é diretor, a Tânia, que é atriz, o Fernando, que é também ator e produtor executivo. É um trabalho muito, muito legal. Nós estamos mostrando alguns trechos. Explicaram já para a gente, né, que com as leis de incentivo, né, que esse trabalho existe. Isso é uma coisa muito, muito legal do governo. Mas eu quero colocar um ponto aqui em discussão e ouvir um pouquinho vocês sobre isso, porque em São Paulo e no Rio de Janeiro, né, acho que o Rio de Janeiro acaba sendo um pouco mais avançado nessa área, o costume de consumir teatro do que São Paulo. Pelo menos a experiência que eu tive, né, eu vejo o Rio de Janeiro, essas pessoas têm o hábito um pouco maior de ir ao teatro do que São Paulo. Acho que agora está crescendo isso em São Paulo. Pode ser uma percepção errada minha. Né? Eu acho que aqui em São Paulo as pessoas têm ido bastante, assim. Eu acho que o acesso aqui, eu acho que até pelo número, né, de peças que estão em cartaz, as pessoas acabaram aderindo mais. É o que eu sinto, assim. Tá em ascendência. Eu acho que esse é o ponto em São Paulo hoje. E tem muita peça em São Paulo, mas Sim. muitas. As pessoas Sim. não imaginam a quantidade de grupos. Eu estava falando que tem casas que são disputadas, que tem fila para as peças e tal. Mas o público ainda está conhecendo isso. E como é que vocês veem assim? Porque tem uma demanda, mas também tem assim uma oferta muito grande de teatros, assim. Qual o ponto de vista de vocês sobre isso, a demanda e a oferta? Assim, falando um pouco do Rio de Janeiro, eu creio que no Rio de Janeiro a gente tem um pouco mais aberto, mais difundido o teatro, em virtude dos atores da Globo, das companhias que são mais comerciais, um teatro de entretenimento mais forte. Tem uma escola, tem algo mais forte acontecendo no Rio na questão de produção, né, e propagação do teatro. Em São Paulo, a gente tem um fenômeno que é o teatro de grupo, que ele não está vinculado a esse teatro comercial que todo mundo conhece, que é uma coisa que está mais evidente, né, na mídia, nas redes sociais, mas que existe, e é esse teatro mais conceitual, de pesquisa, né, e menos divulgado. As leis de incentivo, elas são ótimas, mas elas dão o subsídio para que a gente produza. Então, a difusão, ela existe sim, a possibilidade de difusão, mas é de uma forma menor. Então, não aparece tanto. E aí, esse tipo de produção é uma produção do qual a gente percebe que é muito grande, que ocupam a maioria dos teatros, né? Mas que também não é tão divulgado. Então, há uma crescente nisso, e em São Paulo a gente tem, falando um pouquinho de leis de incentivo, uma lei que se chama Fomento ao Teatro, e essa lei é uma lei de 2002, então quando eu iniciei no teatro trabalhando numa companhia que tinha sido beneficiada por essa lei. Naquela época, e acabei até produzindo um documentário que fala sobre essa lei de teatro. E isso levou um fenômeno desse crescimento, porque ela foi uma lei que subsidiava grupos de teatro. Na época que essa lei foi escrita, para você ter uma ideia, existiam cerca de 20, 30, 40 grupos de teatro em São Paulo. E hoje são 2.000, 3.000 grupos de teatro em São Paulo que veio, né, e que muitos deles se formaram para poder conquistar esse benefício. Então, você vê um crescimento muito grande em virtude dos diversos leis de incentivo e programas que tem em São Paulo. Então, a gente tem agora recente a Lei José Renato, que é para médios e grupos e pequenos grupos de teatro que estão se formando. A gente tem a Lei de Fomento, que ela investe em pesquisa
em trabalho, não necessariamente na produção, mas na pesquisa e no pensamento. A gente tem o PROAC, que é o do governo, a gente tem a Rouanet também, que é do estado, e um grande polo industrial também em São Paulo, que acaba favorecendo e crescendo, ampliando esses grupos de teatro que nascem e tem esse campo de recursos para poder existir. Diferente do Rio, que já é uma produção mais comercial e está vinculada à indústria do entretenimento propriamente dito, né? Que legal. Bom, nós vamos mostrar agora trechos do DVD Gálatas, não é? Que foi a peça passada. Vamos falar um pouquinho sobre as apresentações, sobre essa produção. E você pode adquirir também, nós vamos deixar depois todos os contatos. É muito legal você ver uma peça. E não é fácil não, fazer a produção de um DVD de uma peça. É muito difícil. Não é simplesmente colocar a câmera lá da REC, né? Gravar e vai lá, tá pronto, né? A pessoa tem que ter uma sensibilidade, saber a hora de chegar no ator, né? Ter aquela leitura, aquela sensibilidade. Nós temos aqui os operadores, nossos cinegrafistas aqui na TV, e eles têm, é algo difícil, não é? De você ter essa sensibilidade de conseguir traduzir para uma tela algo que a pessoa ela tem ali sinestésico, né? Ela está naquele ambiente teatro, ela está ali vivendo aquilo. Eu até falei agora há pouco, a pessoa participa, né? E não assiste. Eu acho que o teatro é uma coisa que você acaba interagindo. Você participa, você vive aquilo, é perto. Não é uma coisa que não é 2D, né? Mas que não é uma coisa 2D, é uma coisa, nossa, eu tô aqui. Muito, muito bacana. Novos grupos surgindo. A Companhia Alvo, um grupo que tem 2 anos, mas com certeza aí já com esse sucesso e vai alcançar aí, eu espero, em nome de Jesus, o nosso desejo, né, para que alcance grandes lugares, né, neste cenário, o cenário das artes aqui no nosso país e falando do amor de Cristo. Vamos assistir um trechinho do DVD Gálatas da Companhia Alvo. Ah, é verdade! Claro. Então nós precisamos construir uma muralha e uma torre de vigia. Porque todo ladrão vem para matar, roubar e destruir. Ai, meu Holy Ghost, que viagem difícil, que viagem sem jeito. Calma, Timóteo, calma. Não adianta nada todo esse desespero, hein? Vamos procurar madeira pra gente fazer assim uma paliçada. Vamos. Madeira onde, Silas? Aqui só tem pedra. Pedra? Pedra Ai, não dá. é só pedra. Pedra é muito pesada. Como nós vamos pegar pedra? Rapazes, deixe isso com um profissional. Vejam e aprendam como é que se constrói uma muralha. Essa barraca é só para 2 pessoas. Ai, sai de cima. Pelo amor de Deus, não me mande pra fora. Pelo amor de Deus. Está bem, mas vê se fica quietinho, por favor. Você conferiu aí um trechinho do DVD Gálatas, a primeira peça, né, da Companhia Alvo. Sim. Agora nós estamos com a peça Éfeso, mas vamos falar de Gálatas um pouquinho. Qual é que é a história desta peça, Gálatas? Como foi produzida e como é que é o enredo dessa O Gálatas, ele, assim, eu particularmente sou apaixonado pelo Gálatas, porque além de dar abertura para a gente começar um trabalho e uma ideia e desenvolver uma metodologia, uma companhia de teatro, ele foi agente transformador meu. Assim como o Éfeso também, a gente estava conversando ali fora, quando a gente mergulha na palavra de Deus para poder criar a peça, a gente acaba sendo gratificado, né? Sendo transformado pela palavra, que é uma palavra de vida mesmo. E aí você começa a desenvolver e enxergar coisas que você também precisa mudar. E o Gálatas foi muito isso, né? O Gálatas, quando a gente passou a estudar a epístola de Gálatas, né? E percebeu como Paulo tratava
com a questão do evangelho foi muito forte. E aí apontou para a gente construir ela seguindo Paulo nas suas viagens. Então, a peça começa, né, com o Paulo, Silas e Timóteo na sua segunda ou terceira viagem, agora já não me lembro, acho que é a terceira viagem missionária, né, indo para Troade, e no caminho ele encontra uma taverna irlandesa, né, porque no estudo percebemos que um dos povos que mais trazem essa questão dos Gálatas é o povo celta. Então criamos uma estrutura de uma taverna irlandesa, e ali eles param para descansar num lugar onde Paulo já tinha passado pela primeira viagem. E que assim, tudo isso no campo ficcional mesmo, né? E nessa taverna ele encontra a Briena, que está ali se matando de trabalhar porque o marido foi fazer um curso de circuncisão. Então a gente usou muito dessa linguagem jovial, né? E para o contemporâneo, para você ter uma ideia, os três, né, o apóstolo, Timóteo e o Silas, são aventureiros. Então eles estão indo de mountain bike pelas montanhas da Turquia e da Galácia lá, né? E ali naquele ambiente ele começa a discutir as questões da carta, do fundamentalismo, das leis, né? Do pode isso, pode aquilo, não pode isso, não pode aquilo, e toda a liberdade que Cristo tem, toda a liberdade que o Evangelho proporciona para aqueles que seguem, que não é uma coisa da lei, né? Então é muito isso da lei, né, e da graça. Então o Gálatas ele vem muito forte nessa questão, e de uma maneira divertida, bem divertida mesmo. É um espetáculo mais jovem, é um espetáculo que puxa mais para o humor, né? O Éfeso ele está mais no campo do drama, ele está mais no campo sensitivo, né? Apesar de a gente ter um personagem que vem trazer um pouco do cômico para aliviar essa carga dramática toda forte do espetáculo, mas o Gálatas ele foi mais pro lado cômico. Então você se diverte mais com o Gálatas. É um espetáculo mais jovem, é um espetáculo que assim, no meu ponto de vista, foi primeiro para despertar, né, algo novo, né, de construção teatral e de modo, e aprendemos muito com o Gálatas. Ele foi mais um processo mais interno, né, diferente do Éfeso, que já veio com essa metodologia um pouco mais alinhada, e deu a possibilidade de a gente entender um pouco mais do todo, do retorno do público, da mensagem, como ela está sendo transmitida. Mas assim, eu acho que o Fernando também pode falar um pouquinho de viver o Timóteo, porque ele era o Timóteo que caminhava junto com o Paulo. Ele pode falar um pouquinho mais. Gálatas foi um presente para mim, na verdade. Eu tinha concluído o curso, tinha acabado a conclusão do meu curso e entrei direto no projeto, né? Tinha conhecido o Fabiano, tinha pouco tempo, acho que 6 meses que nós nos conhecíamos, e a diferença da linguagem do Gálatas para o Éfeso é a didática. Eu acho que Gálatas é bem didático. Então ele atinge a criança. Eu acho que ele atinge uma faixa etária desde de uma criança de 3, 4 anos até o público adulto, pela diversão do espetáculo. Então tinham cenas que pareciam desenho animado, interações, tem didáticas de contar histórias, mudando elementos, né? Por exemplo, Pedro é representado por uma pedra, quando ele levanta para contar que Pedro se levantou no meio do povo, é uma pedra gigante com um monte de pedrinha. E Silas conta essa história no meio da cena. Então, assim, isso foi muito interessante, muito gostoso de fazer. As crianças se apaixonaram por Timóteo porque se identificam, né, com ele, por ele ser um pouco desligado e atrapalhado em cena, né? Então, foi muito gostoso o trabalho. Gálatas, ele segue mais fielmente a carta do que Éfeso. Éfeso, ele trabalha o contexto, vem um soldado que vai trabalhar o primeiro amor, né? Gálatas não, Paulo chega na cidade, ele encontra a situação da carta, que é a proximidade mais das leis do que propriamente de Cristo, e aí ele exorta escrevendo a carta. Então, se você lê, depois que você assiste a peça, você lê Gálatas, foram o que muitas pessoas vieram me falar. Nossa, toda a peça está na Bíblia, né? Eu lia e via as cenas da peça. Que bacana. Um pouco diferente de Éfeso, que você vai ter referência ao primeiro amor, ao abandono do primeiro amor, à armadura,
que é narrada em Éfeso, mas você não tem todo esse contexto que foi trabalhado em Gálatas. Foram duas propostas diferentes, mas muito legais. Éfeso acaba sendo aquela coisa um pouco mais, não maduro, eu digo para o público mais maduro, vamos colocar assim, não que a peça é mais madura, né? Mas o álbum, né? Assim, entendimento que dá assim, Gálatas aquela coisa realmente, né, mais didática e tal. E aí Éfeso já vem naquela linha mais de você refletir, né? De você. Exato, né? Causa reflexão. É uma obra aberta, né? Exato. Ele Estimula a pessoa, né? E tem, Provoca. Isso é muito legal, isso eu acho muito legal. tem muita coisa acontecendo. Então a pessoa que está assistindo tem muitas referências, né, no trabalho e trabalha mais o imaginário, fazendo com que a pessoa que está assistindo tenha mais a reflexão do que algo que vem tão didático. Mas, como ele falou, o didático também nos aproxima das crianças, né, que se identificam e que no Éfeso, por exemplo, já às vezes, né, não entende. Apesar de que meu filho foi assistir o Éfeso e eu nem contei pra eles isso. Perguntei pra ele, e o que você gostou? Ele falou, eu gostei quando ele chora por causa do rapaz que abandonou, porque ele abandonou o menestrel lá eu falei, nossa, que bacana, ele deu uma resposta pra mim, ele tem 6 anos de idade, mas ele me deu uma resposta que eu não esperava, né? Ele foi buscar algo lá dentro da peça que eu mesmo não esperava que ele fosse buscar, ele se identificou com uma coisa muito bacana. Então a peça Éfeso está no Teatro MUBI, Nova Cultural, na Rua Alemanha 221, do Jardim Europa. O MUBI é super conhecido, né? Quem é aqui de São Paulo. É uma casa super, super legal. Tá? E essa peça vai até o dia 22 de novembro, ou seja, o próximo sábado. Então, não perca essa oportunidade. Que legal. Muito feliz que vocês estão aqui com a gente. E nós continuamos com a O2 TV. Você participa com a hashtag VemPro2 e concorre ao ingresso para assistir a peça, para vivenciar Éfeso, não é? Com a companhia Alvo. E tem mais, você também vai concorrer a camiseta King of Kings. Você já foi a um teatro, já participou, é muito, muito legal, uma experiência realmente inesquecível e com a palavra de Deus, então nem se fala, né? Então a gente está com a companhia Alvo aqui contando um pouquinho sobre as duas peças, uma que está em cartaz, que é a peça Éfeso, inclusive você participa do programa pela hashtag VemPro2 e vai concorrer ao ingresso da peça Éfeso, no dia 22 de novembro, no Teatro MUBI, aqui em São Paulo, tá bom? Olha que legal aí, que bacana. E também vai concorrer a camiseta Use Metanoia, King of Kings, muito, muito bacana. Estou aqui com o Fabiano, que é diretor, com a Tânia, que é atriz, e com o Fernando, que é produtor executivo. Conversando bastante sobre teatro, e é legal, né? Porque teatro é cultura, teatro é história. A pessoa vê televisão, ela não sabe que tudo nasceu lá atrás no teatro, né? Teatro é a escola de todos. É a escola, né? Para quem realmente quer fazer televisão, cinema, não tem como não passar, né, por teatro, né? Quem estuda comunicação social, eu fiz radialismo. Nós passamos por muitas disciplinas, né? Dramaturgia, artes cênicas e assim por diante, composição de cenografia. E antes de você chegar na televisão, você passa pelo contexto teatral, né? Então é muito, muito, muito bacana. Nós estamos falando sobre a peça Éfeso. E eu queria perguntar para a Tânia sobre essa experiência do ator. Porque a pessoa está lá assistindo, né, acompanhando, envolvendo a história. E como é o relacionamento do ator com a peça? Na verdade, assim, desde o início, né, é um processo de desconstrução total, assim. Você aprende muito com isso. Porque, por exemplo, nós tivemos todo um processo de preparação com o Ney Piacentini, que é um ator excelente. Então, nesse tempo, a gente foi descobrindo muitas coisas. Nós construímos o personagem, nós temos, assim, genes do personagem. Então, esse processo é um processo muito rico e que precisa acontecer. Então, às vezes, né, não sei, muitos têm ideia de que, olha a inspiração, olha como ela é, né? Ela entrou lá e fez e aconteceu. Não, tem todo um estudo, tem todo um trabalho, referências.
de tudo, né? Para a vida mesmo, assim. Então, quando você entra com um personagem, você precisa trazer todo esse trabalho e o personagem, ele te transforma também. Porque você começa a ver as coisas de uma forma diferente. Por exemplo, vou falar do meu personagem, que é o Goulart. O Goulart, ele é um oportunista, né? No projeto, assim, na peça, ele é um oportunista. Mas, assim, eu vejo, assim, o ser humano, ele não é nem bom, nem ruim. Ele é tudo. Graças a Deus que nós temos Deus e a graça faz com que a gente se transforme a cada dia. Sim. Mas o ser humano em si, ele é tudo. Então, eu trabalhei com essas nuances no personagem. E trabalhar com essas nuances é você descobrir coisas em você. Porque quando você está no palco, as emoções que você traz ali para o personagem são emoções que tem que ser tu também. Então, é muito rico, assim. Quando você tem um personagem, você trabalha em cima dele, isso te acrescenta muito. Você começa a ver as coisas e as pessoas de uma forma diferente. E assim, com o Éfeso, nós tivemos todo esse trabalho com o Ney Piacentini, foi um trabalho de descoberta, sabe? Um trabalho de desconstrução e construção. E assim, como atriz, eu posso falar, eu faço um personagem masculino, eu falo assim, um personagem assexuado, que as pessoas quando... Como é que é esse negócio? Pois, é muito louco. Assim, peraí, cara, é uma peça com princípios cristãos e a moça faz papel de homem, cara. Como é que é esse negócio? Mas você sabe que isso, as pessoas nem não passa assim pela cabeça das pessoas. Nossa, putz, será que é um homem que está fazendo? Será que é uma mulher? Vem isso, essa dúvida vem. Tô confuso. Mas eu acho que o personagem, ele acredita tanto assim, isso é tão real, que isso acaba ficando menor, sabe? Então, as pessoas eu acho que não fica isso na memória, nossa, mas é uma mulher que está fazendo um homem. Não, é um personagem. Porque quando você acredita que aquilo é real, você transmite isso. É claro que existem perguntas, né? Nossa, mas é homem ou uma mulher? Mas eu tem adoro. preconceito? Alguém que falou assim? Não, Olha que legal. não tive. Olha, eu vou ser sincera, eu mesmo tive preconceito no início, mas é aquele processo de desconstrução, porque ele é todo estranho. Eu falei, puxa vida, como que eu vou trabalhar isso? O Fernando sabe, né? O Fernando sabe. Tem esse conflito, né? Poxa, eu como é que eu vou tive viver muito. isso? E é uma pergunta que eu vou fazer para ator, que tem gente que faz essa pergunta mesmo, né? Como é fazer uma cena de tristeza, de chorar e tal? Você vive mesmo aquilo ou você pensa numa coisa triste? Então, na verdade, o sentimento tem que vir depois. Eu acho que assim, você tem que buscar a visualização, você tem que imaginar toda a situação e aí você, imaginando a situação, o sentimento vem. Porque se você pegar o sentimento, olha, deixa eu pensar agora em uma coisa que eu estou sentindo, fica uma coisa over. Sabe? Eu estou sentindo isso, sabe? Over. Over demais. Perigosa, né? Porque você trazer a memória emotiva tua pro personagem é uma região perigosa, porque às vezes você por tanto tempo tentou se livrar daquela emoção e depois trazer aquilo de volta, então é uma região perigosa. Então o caminho melhor é trabalhar uma memória sensitiva. Então assim, você vai fazer um ladrão, você não vai precisar roubar para saber como é que é um ladrão. Você vai pela sensação, pela informação, pelos registros que você tem sobre o personagem. Sim. E aí desenvolve ali. Então, se você vai precisar chorar, vai pela situação. Eu costumo dizer para eles do grupo também assim, vivam a peça a cada vez que vocês entram. Porque se você está proporcionando uma situação em que cutuque, que mantém e que te faz chorar em cena, viva ela, porque aquela situação ela está presente. Aquele arrependimento, por exemplo, falando do Éfeso, existe um arrependimento genuíno. E para aquele arrependimento genuíno acontecer, o ator precisa se arrepender genuinamente. Não adianta ele dizer, eu estou me arrependendo. Não, porque primeiro a mensagem passa pelo ator, o que o ator sentir e viver transfere para o público. Exatamente. E aí há uma troca. E aí pode haver a troca e aquela comunhão de colocar o público, né? A construção do Éfeso, ele inicia o trabalho distanciando o público. Então o público entra no teatro e ele tem um monte de referências para olhar que vai ativando o imaginário, né? Depois o público é convidado a participar, então ele começa a se colocar na peça.
E aí as emoções que elas vão acontecendo na peça vão trocando com o público, e aí essa sensação é que motiva o ator a viver aquela situação. Então, se você tem que se arrepender e chorar porque você se arrependeu, se arrependa. É o caminho, se arrependa. Mas é uma coisa meio doida, assim. E é difícil, é um jogo, não é fácil. Eu fico... Como é que você vive um personagem, mas você tem que viver a tua vida? Como é que esse negócio? Acabou a peça, agora eu vou voltar à minha vida normal. É uma chave, né? É uma chave Então, que a gente tem. E você cria essa mecânica mesmo, e tipo, agora voltei à vida normal, entre Sim, aspas, sim. assim, voltei a ser eu. Isso Porque tem gente que se perde nisso aí. Tem histórias de atores que se suicidaram Muitos. porque se envolveram com o personagem e acabaram, né, Isso é enlouquecendo. comum. Isso é comum. As pessoas... existe um método que se chama método Stanislavski, que ele propõe algumas coisas que as pessoas e até atores confundem. Na verdade, o método propõe que você crie as emoções do personagem para serem usadas e não empreste as suas emoções Olha, para que sejam usadas, porque aí você tem uma linha perigosa, né? Por quê? Porque, por exemplo, uma pessoa que passou por um processo de libertação de N problemas e hoje vive uma vida em Cristo, ela vai precisar reviver o passado olha. para trazer em cena? Não. Isso é muito perigoso. Não é mesmo. isso. Exatamente, isso é muito perigoso. E aí induz as pessoas, muitas vezes, a suicídio. Por quê? Porque ela foi um sucesso no palco, mas era tudo real, né? Não era atuação. Então ela sai mal dali e dali caminha para vícios, para suicídio, que é o que a gente vê hoje. Então é uma linha de muito cuidado e muito perigosa. O ator precisa trabalhar o método Stanislavski, construir essa interiorização, mas não usar o que é seu para jogar em cena, porque aí... Que interessante. Minha pergunta, porque o meio teatral, existe um preconceito grande, que falam que o meio teatral é tudo... Que é até pela origem do teatro, que às vezes é associado historicamente desde o início da Grécia e tal, a Baco, né? A bacanal e a prostituição e aquela coisa doida. E, assim, um meio de artes, infelizmente, realmente existe, sim, o meio da droga, da loucura, da vaidade. Existe isso. Só que não quer dizer que todos são assim. Não quer dizer... Agora, a pessoa que não tem muito conceito sobre isso, ela pode ter preconceito. Ela pode falar assim, mas como é que vocês fazem teatro, sendo que o meio teatral, as pessoas acabam sendo assim, elas têm que realmente topar tudo. É realmente assim? Olha, É difícil, né? É um meio poluído, sim. Porque, que nem você falou, todo mundo está indo no conceito daquele teatro pela origem mesmo, que é o teatro dionisíaco, que veio com esse bacanal. Então, você encontra, até nos processos de base de formação, isso sendo proliferado. Mas não, o teatro ele tem histórias anteriores. Então, tem o teatro que vinha na rua, o teatro puro, que vinha para alegrar as pessoas, na própria Idade Média, né? Tem o teatro que nasce na igreja, também na própria Idade Média, que vem para exaltar, engrandecer o nome de Deus, né? E a Jesus Cristo. Então, tem muitas referências desse teatro lá para trás, que também dá para se apoiar, para não ficar se apoiando na origem da palavra e do teatro e de como surgiu, né? E eu ainda vou mais além. Estudando Éfeso, eu vi que lá tem um teatro. E que na própria carta aos Efésios, né, ou de Atos, Paulo vai ao teatro. Aí tá ali escrito, Paulo vai ao teatro. Então, quer dizer, quem tá com a ideia de que o teatro se originou, 600 anos depois daquilo, tá enganado. Então, e essa questão de se apegar a essa origem e achar que aquilo é o teatro é um equívoco muito grande. E tem outras linhas para se apegar e existem muitos grupos que também se apegam nessa linha, né? O que acaba sendo divulgado e falado e acaba criando um estereótipo do teatro mesmo, essa questão do teatro dionisíaco, do bacanal, da festa, de tudo isso. Mas não é não. Não é não, é enganoso. Existem muitas linhas de teatro
que vão pelo caminho, por outros caminhos, né, de grupo, de teatro. Eu participo de um projeto que é muito grande há 5 anos, que chama Teatro nos Parques. Foram mais de 290 apresentações de teatro pelo Brasil. E eu pude ter contato com muitas companhias de teatro. E posso te garantir que todas elas são companhias ótimas, assim, com conceitos e que não estão ligados um pouco a esse conceito e esse preconceito que existe sobre o teatro. Não é isso, não. Pergunta polêmica, já que estamos entrando na parte... Tem que rolar, né, cara? Chega no final do programa, agora é a hora, né? E a questão do beijo técnico? Não sei, assim, como... Porque é complicado. Eu sou cristão, temos muitos atores cristãos hoje, tem muitas pessoas, só que a profissão, às vezes, exige que ali numa cena tenha que ter um beijo técnico e tal. Pode ser que a pessoa fale, não quero, não vou fazer, não me interessa, então deu fora. Não te interessa, então você não enquadrou, você não quer. Mas e se tiver que fazer, como é que é? Eu acho que o teatro, ele tá um pouco mais distante disso. A televisão, o cinema é um pouco mais próximo a essa questão. Mas se uma cena pede e aquela cena é necessária e para poder transmitir a mensagem que você quer emitir, aí existe um trabalho. Acho que o Fernando também quer falar alguma coisinha disso. Na verdade, são frentes que cabe a cada um como indivíduo definir. Se eu era um rapaz que tive muito problema com envolvimento com várias pessoas, eu não vou voltar aquilo, né? Então, assim, eu acho que cabe muito ao ator, no seu individual, decidir as propostas de trabalho que ele aceita ou não. Óbvio que se aquilo não condiz com a minha filosofia de vida, com qual intuito eu vou fazer? Se a arte é transmitir de fato opinião, né? Então, assim, eu, por exemplo, se eu tiver que fazer um teatro que foge daquilo que eu tenho como conceito e filosofia de vida, eu não vou fazer. Né? Se é uma campanha publicitária que foge daquilo que eu tenho como filosofia, eu não vou fazer. Então, eu acho que é uma coisa muito mais individual essa questão de fazer, mas faz beijo técnico ou não faz? Eu preciso saber a proposta. Porque quem eu estou vivendo em cena é a esposa, é um relacionamento da esposa e Moisés? Se é a esposa e é Moisés, isso está em cena, vai precisar ter beijo, né? E o beijo é desconectado. Quando entra nesse assunto, as pessoas falam assim, mas beijo é beijo. É totalmente diferente. Você sabe como é que funcionam as coisas diante de câmeras. É totalmente diferente. Por mais que exista um contato, é tratado como um abraço. Na verdade, não tem vínculo, não tem ligação. É para onde vai mesmo, né? Qual é a intenção daquilo? Por que aquilo é necessário? Colocar esse beijo, eu estou fazendo a minha visão de diretor, tá? Então, eu tenho uma cena para decidir, é necessário pôr aquele beijo? Né? Eu sei que eu vou envolver um ator, talvez que tenha algum problema mesmo de relacionamento e que aquilo possa despertar nele alguma coisa. Então, eu vou parar, eu vou olhar, eu vou ver a necessidade. Se aquilo é necessário para poder transmitir a mensagem de uma maneira correta, vamos discutir, vamos colocar e vamos debater sobre aquilo e, se necessário, vamos colocar aquela cena em prática para que ela possa atingir. Mas se ela não é fundamental para que aquela mensagem seja colocada, é muito mais fácil você não colocar, ou você tem no teatro, né, elementos que possam, de uma outra maneira, atingir aquela mensagem que não um beijo. Então, é muito bom senso, é muito da conversa, é muito da visão e sim do que realmente você quer colocar. E aí, se você depara com um ator que também, como o Fernando está falando, que está olhando para a mensagem e que aquela mensagem que você está fazendo no seu trabalho artístico, porque todo trabalho artístico ele é gerador de opinião, formador de opinião, e se você está fazendo aquilo, você está, de uma certa forma, trazendo com você a responsabilidade do que você está fazendo perante Deus, perante a Jesus, se você está vivendo a vida no caminho. Então, parar, observar e tomar a decisão, né? É importante, não tá fazendo a mensagem? Se você está bem no caminho, você não tem nada em contraponto nessa polêmica para poder executar aquela cena. Está fazendo a mensagem, está de acordo com você, então vamos embora, vamos todo mundo junto. É igual o papel masculino.
Não vejo diferença entre um beijo técnico e fazer um papel masculino. Então, para ela, o personagem foi criado todinho, todo o processo que a gente criou foi criado ali. Então, quem escreveu a peça pensando nela. Não foi o personagem escrito e ela entrou. Não, a gente começou a desenvolver o trabalho e aquilo foi crescendo. E aí o Goulart nasceu, e nasceu de inspiração, e ela começou a desenvolver aquele trabalho, e ficou tão natural que não exala esse preconceito, né? Sim, sim. Não exala essa questão forte. O que exala é tão mais forte o que ela faz, né? O que o personagem faz, né? O que ele está em busca, né? Na questão do que propriamente dito ela está fazendo o papel masculino. Então foi trabalhado dessa forma, mensagens. É lógico que se a gente tivesse feito um papel masculino que fosse para transmitir a ideia do, sei lá, do sapatão, vamos dizer assim, aí é outra outra história. Então você vai na intenção, né? Depende da proposta. Eu acho que a proposta é o fator dominante. Sim. Qual é a proposta? Eu me proponho ou não? Está de acordo com a minha filosofia de vida ou não? E aí eu acho que aí é onde o ator entra com essa decisão. Por isso que é caso a caso, não dá pra generalizar. Eu absolutamente não tenho preconceitos, nada, né? Eu pergunto porque as pessoas questionam isso, mas algumas, acho que até pelo fato de muitas produções que existem hoje, tem cenas assim sensuais que sinceramente não acrescentam nada à história. O cara só colocar lá pra chamar atenção, porque vem demais, sei lá, e fala, mas legal, colocou a cena e... Mas o que acrescentou na história? Absolutamente nada. Então existe... Ficou sem sentido, né? Sem nexo. Colocou, rolou na... então humanizar mais o personagem? Mas às vezes você Mas trabalha aí humanizar o quê? É estranho, tem mas coisas estranhas, né? Às vezes você trabalha um olhar, um toque... Uma coisa simples, sabe o menos é mais? Que transmite o que você quer passar. Então, assim, é muito louco isso. Tem recurso para poder fazer de qualquer forma. Sim. O teatro possibilita isso. Você tem licença poética, você tem recursos de música, você tem a dança. A gente tem um anjo no espetáculo que vem com a dança. Né? Então, você tem recursos para trabalhar. Não é necessário simplesmente botar um beijo ou fazer uma cena sensual dentro da peça, porque pode ficar sem nexo. Alguém pode olhar e falar, nossa, por que essa cena? Não serviu para nada. Por exemplo, tem uma peça, eu não vou me recordar o nome, mas a cena do casal tendo a relação sexual ela sobe na cama e ele roda a cama. A cama tem rodinhas e ele roda a cama e ela se diverte em cima da cama e depois ela estoura travesseiros de penas de ganso e apaga a luz. Você entendeu o que eles fizeram e não foi óbvio, sabe? Eu acho que assim, o teatro é um pouquinho diferente da televisão nesse aspecto. Você pode desconstruir as coisas óbvias e trabalhar uma coisa muito mais fantasiosa e tornar a proposta muito mais interessante do que talvez a televisão. A televisão, na novela, por exemplo, ela precisa ser um pouco óbvia demais. E, às vezes, porque tem diretores que também usam licença poética para fazer cenas como essas, por exemplo. Né? E aí é entender a proposta e a necessidade. É necessário? Se não é, a troco de quê estou fazendo isso? Essa é uma discussão muito interessante sobre entretenimento mesmo, né? A diferença que é o entretenimento para teatro e para televisão. Televisão é aquela coisa, a gente fala que é meio, o termo até usa pastelaria, aquela coisa assim, né? É de monte e você não é aquela coisa que você come, que você degusta, aquela coisa, sei lá, e já era, acabou. Então a pessoa não é uma coisa que não exige, assim, muitas vezes a reflexão. O cinema ainda fica no meio termo, né? Mas a TV, muitos produtos que a gente vê aí é isso mesmo, de entretenimento, né? O cara tá lá, vive aquilo, muda os efeitos, aquela coisa... Né? E o teatro, acho que não. O teatro é uma coisa muito bacana. O cara assiste e ele faz parte daquele ambiente e ele tem essa reflexão intensa durante a peça, não só depois. A TV, acho que não. A TV, acho que ela não produz muito, né, a reflexão durante o entretenimento. Eu acho que pode ser que depois sim, mas durante... Eu acho que no caso de novelas, elas condicionam muito mais a massa para algo do que propriamente provocar sensações e reflexões. Eu acho que isso é mais o teatro. E o cinema. Eu acho que a novela não, ela é um entretenimento um pouco mais gratuito.
eu acho, assim. É mais eu cheguei cansado, vou ligar a televisão, eu não preciso pensar nada, refletir nada, eu ligo Exato. e fico ali meio inerte, olhando para aquela tela. O teatro não. Se você está ali, aquilo vai provocar sensações em você, vai te levar para algum nível para que você questione coisas, para que você pense de modo diferente ou veja pessoas que pensam de modo diferente. Né? Eu acho que essas são algumas diferenças pontuais, Legal. assim. E eu acho que o teatro, ele vai mais além. A reflexão do teatro, ela é mais posterior também do que a própria novela. A própria novela, você assiste, ali, acabou... Vira papo de elevador. Vira papo de elevador, no máximo uma revista que você vai encontrar alguma outra coisinha ali que falou numa rede social e pronto. O teatro não, o teatro às vezes você guarda coisas que te leva para frente e vai por muito longe. Meu filho mesmo, voltando a falar nele, do Gálatas ele também lembra de coisas, ele fala, ele coloca, então você percebe que não apagou ali só. Você vive e viver aquele negócio te leva também a refletir aquilo por muito tempo. Exato. Eu acho que a novela, como colocou em exemplo aí, a tática é essa mesmo, né? É o cara meio que você colocar um produto que a pessoa se identifica, né? Ela se identifica e o máximo que ela vai contar no dia seguinte é o que nós chamamos de ponto de virada, né? Que é um final absurdo, assim, que cria aquela expectativa para saber o que vai acontecer. Rolou um ponto de virada e acabou ali, que é o comentário no elevador, né? E, pois é, são produtos diferentes. Se a gente fizer isso no teatro, as pessoas vão sair de lá querendo bater na gente. Claro, cinema também é assim. Você tem um final, tem um ponto de virada, mas não tem nada depois, você fala, meu Deus, e agora? Aí você fica revoltado, você fala, acabou, é isso? É isso? Pois é. Interessante, né? São linhas muito diferentes e muito legal que nós temos um teatro com conceitos cristãos, né? Que fala da palavra de Deus, do amor de Cristo, e o teatro Éfeso, né? O regresso ao primeiro amor. Agora, dia 22 de novembro, sábado, às 6 horas, é a última sessão dessa temporada, no Teatro MUBI, Nova Cultural, na Rua Alemanha, número 221, no Jardim Europa, aqui em São Paulo. E antes de nós encerrarmos o programa, nós vamos terminar com mais um trechinho da peça Éfeso. Como é que faz para quem está em casa, além de assistir a peça, eu quero levar lá na minha igreja, como é que funciona para apresentar na cidade, na prefeitura, como é que funciona, qual é o processo? Então, eu assumo a produção executiva exatamente nesse momento. Nós encerramos a temporada no MUBI e nós começamos com viagens para igrejas, entendendo que nós não queremos somente que o público vá até nós queremos ir até o público. E Legal. o público-alvo, de fato, são os cristãos, né? É um primeiro nicho que nós queremos atingir. Então, nós fechamos ainda 2 eventos esse ano. Um, dia 29 de novembro, que é na Praia Grande, na Bola de Neve Praia Grande. E o outro, dia 20 de dezembro, no Bola de Neve Tatuapé. Então, e aí encerramos a agenda desse ano e já estamos com a agenda a partir de fevereiro do ano que vem. Quem quer o contato para levar na sua igreja, nós pedimos que entre em contato com o nosso site www.ciaalvo.com.br. Entre em contato conosco por ali. Não gera custos para a igreja. Isso é uma coisa que eu tenho ouvido dos pastores assim, meu Deus, vocês são loucos, né? Porque eles não estão acostumados com esse tipo de coisa. Hoje é uma mídia muito forte dentro do mundo gospel, em que tudo é pago, tudo eu tenho que pagar para ter, cachês, são coisas volumosas. E nós estamos por outra linha. Então a pessoa entra em contato conosco, nós vamos com a venda de ingressos, todo o material é feito por nós e, além de tudo, nós deixamos parte dos recursos para que a igreja desenvolva o seu trabalho social, que é uma preocupação da CIA-Alvo, tanto com dependentes químicos ou crianças, ou qualquer outro trabalho que ela já desenvolva, abençoando a terra por onde a gente passa. Acho que esse é o foco. Que legal. Então é ciaalvo.com.br. E ali também tem as redes sociais, o pessoal pode interagir. Facebook.ciaalvo, /ciaalvo. Facebook /ciaalvo, ali tem foto, tem todo o desenvolver do trabalho, tanto da parte de apresentações, como da parte de educação, de formação. Tá tudo ali, pode
pode acompanhar também. Olha, muito legal receber vocês aqui. Muito obrigado por participarem do programa O2 TV nesse domingo. Deus abençoe muito vocês, os projetos que virão. E parabéns pelo sucesso, que é um grande sucesso, né? Em 2 anos, ter uma história dessa é realmente incrível. Então, muito obrigado e até a próxima oportunidade. Aqui também no O2 TV e na Rede Gospel de televisão.